Diodos. Os diodos, que também são conhecidos como retificadores, ou seja, que converte a tensão em contínua, são componentes eletrônicos que permitem a passagem da corrente em apenas uma direção, ela não consegue retornar ao mesmo ponto de partida por esse componente. Como vemos na imagem, os diodos possuem polaridades. O polo positivo é chamado de ânodo e o polo negativo de cátodo. A corrente circula do ânodo para o cátodo, não sendo possível o contrário. Se observarmos fisicamente um diodo, veremos uma faixa cinza próximo a uma das extremidades. Isso indica o cátodo do diodo, ou seja, o lado negativo. Há diversos tipos de diodos, o mais comum é o de junção bipolar. Mais adiante, falaremos a respeito dos tipos existentes. Dependendo de como for aplicada a tensão elétrica sobre o diodo, ele pode funcionar como condutor, deixando a corrente passar por ele, ou como isolante, impedindo a passagem de corrente, por isso é classificado como semicondutor. Antigamente se utilizavam válvulas como semicondutores, quando ainda não existiam diodos. Eles eram fisicamente grandes, consumiam uma grande quantidade de corrente elétrica e esquentavam muito. Como eram envoltos por uma ampola de vidro, e estouravam facilmente. Com o surgimento dos diodos, e outros semicondutores, como os tiristores, que estudaremos em outra oportunidade, essa nova geração de eletrônico passou a ser chamada de, entre aspas, eletrônica de estado sólido. Simbologia. Quando encontrarmos uma barra cortando o componente, indica para nós o cátodo, o lado negativo. O diac é um tipo de diodo que não possui polaridade, sendo uma exceção, por isso ele tem a barra dos dois lados na simbologia. O funcionamento de semicondutores. Tanto diodo, tiristores, circuitos integrados, transistores entre outros componentes, são componentes semicondutores. Para entendermos o funcionamento destes componentes, devemos primeiramente compreender o funcionamento de materiais semicondutores. Um material semicondutor é quando ao aplicar uma certa tensão elétrica, ela deixa ou não passar a corrente elétrica através dela, por isso chama-se semicondutor. São materiais artificiais, ou seja, criados em laboratórios. Utilizam como base para sua construção germânio, Ge, ou silício, Si. Utilizando-se com mais frequência o silício, por encontrá-lo em abundância na natureza, pois é retirado da areia. Esses materiais são usados para fabricar o material semicondutor. Assim como o germânio, o silício possui 4 elétrons livres em sua camada de valência, o que é possível formar até 4 ligações do tipo covalente, como estudado nas aulas de química no ensino básico. Durante o processo de dopagem, que é processo para transformar os materiais em semicondutores, alguns átomos de silício ou germânio são substituídos por outros átomos de outros elementos. Se no processo de dopagem, o átomo ficar com um elétron sobrando, no caso no processo substituindo os átomos, faz formarem par entre o elétron e o próton, e se fica sobrando um, esse material será considerado do tipo N. Se faltar um elétron, esse material será do tipo P. O material do tipo N é negativo e possui excesso de elétrons, o do tipo P é positivo e tem a falta de elétrons. Diodo de junção. Diodos de junção são os semicondutores mais simples que temos. Ele é constituído de um material P e um material N. O ponto se une esses dois materiais, é chamado junção, por isso chama-se diodo de junção. Para conduzir a tensão elétrica através do diodo, é necessário que ele esteja diretamente polarizado. Ou seja, o ânodo, positivo, ligado no positivo da fonte, e o cátodo, negativo, ligado no negativo da fonte. Caso ligue o diodo invertido, ou seja, o polo ânodo no negativo da fonte, e o cátodo no polo positivo da fonte,
o diodo não deixará passar corrente elétrica, funcionando como isolante. Como na imagem. Os diodos só começam a conduzir quando atingem a barreira de potencial, ou seja, após atingir um certo nível de tensão. Quando o componente é feito de germânio, normalmente essa barreira é de 0,3 volts, por exemplo, o diodo só deixará passar tensão após os 0,3 volts, mesmo que polarizado diretamente. Abaixo disso, não circulará corrente por ele. Em componentes de silício, essa barreira é de 0,7 volts normalmente. Essa tensão será, entre aspas, consumida pelo diodo. Exemplo, ao ligar um diodo de silício em um circuito alimentado por uma fonte de 12 volts, com um resistor ligado em série ao diodo, após o diodo, a tensão cairá a 0,7 volts pela perda no diodo, ou seja, a tensão após o diodo será de 11,3 volts em cima do resistor. Características. Os diodos são construídos de acordo com uma série de parâmetros. Tensão máxima reversa, VR, Continuous Forward Current, corrente máxima direta, IF, Continuous Forward Current, tensão de condução ou queda de tensão, VF, Forward Voltage, corrente de fuga, IR, Reverse Current, e velocidade, TRR, Reverse Recovery Time. A tensão máxima reversa, VR, Continuous Forward Current é a tensão máxima reversa que o diodo suporta, ou seja, quando ligamos o diodo com os polos invertidos no circuito, o cátodo no positivo e o ânodo no negativo. Se a tensão máxima que ele suporta for ultrapassada, o diodo queimará. A corrente máxima direta, IF, Continuous Forward Current é a corrente máxima que o diodo suporta. Ultrapassando o valor, poderá queimar o mesmo. A tensão de condução ou queda de tensão, VF, Forward Voltage é a tensão mínima que fará com que o diodo conduza. É justamente a queda de 0,3 volts ou 0,7 volts sobre o componente. A corrente de fuga, IR, Reverse Current é a corrente elétrica que o diodo deixará passar, mesmo que teoricamente, não deveria passar. E a velocidade, TRR, Reverse Recovery Time é o tempo que o diodo levará para responder ao polarizá-lo inversamente. Esses parâmetros dependem do fabricante do diodo, que pode ser encontrado através do datasheet do mesmo, disponibilizado na página do fabricante ou em um site, aludatasheet.com. Uma coisa importante que deve ser levado em consideração é a temperatura. Por padrão, fabricantes coletam os dados expostos nas folhas de dados utilizando a temperatura de 25 graus Celsius. Mas o diodo vai perdendo a eficiência à medida que a temperatura vai aumentando, ou seja, ela passa a deixar cada vez menos corrente através dele. Nomenclatura. Os diodos são comercializados com códigos. Ao conseguir esse código, que fica no corpo do componente, basta ir à internet e pesquisar o datasheet, ou folha de dados dele. Somente assim saberá as características dele. Na tabela, temos os principais diodos comercializados. Mas deve-se atentar à questão da queda de tensão, VF, pois o valor informado é o valor máximo que ocorrerá a queda de tensão, mas na prática, ao testar com um multímetro, poderá observar um valor menor que na tabela, tipo 0,7 volts. Mas se for projetar um circuito, deve levar em consideração o valor máximo informado pelo fabricante. Diodos SMD. SMD são dispositivos de tamanho reduzido, como falamos no vídeo sobre introdução à eletrônica. Caso não tenha visto, recomendo dar uma olhada, deixarei o link na descrição. Esses componentes têm uma faixa indicando o cátodo, o lado negativo. Por serem bem pequenos, é muito difícil informar seu valor real, como os de junção, apenas um código que deve ser pesquisado também na internet. Para identificar um diodo na placa,
esses vêm estampados na placa, da mesma forma que capacitores SMD que vimos no vídeo 4 e 5. Caso não tenham visto, também recomendo assisti-los. O link deixarei na descrição. Normalmente vem com a letra D de diodo com um número ao lado. Tipo D25. Aplicações. Há 3 aplicações para os diodos que são mais comuns. Como retificadores, como elementos para forçar uma determinada queda de tensão e como proteção em circuitos que usem solenoides. Circuitos retificadores. Existem várias aplicações, o mais famoso é para circuitos retificadores, que transforma a energia alternada em contínua. Nas imagens vemos 3 exemplos. O primeiro trata de um transformador e um diodo ligado em série a uma de suas saídas. Isso fará com que a onda alternada que entra pelo primário do transformador, com uma onda completa, saia pelo secundário, após o diodo, somente o semiciclo positivo, cortando o negativo. Neste primeiro exemplo, teremos claramente uma defasagem de 180 graus. No segundo exemplo, temos 2 diodos ligados a cada saída do transformador. O segundo diodo fará com que o semiciclo negativo seja convertido em positivo, eliminando a defasagem de 180 graus. Para isso, usa-se um transformador do tipo center tap. No terceiro exemplo, temos uma ponte retificadora, com o uso de 4 diodos, que é bastante usual em fontes de alimentação, e que funciona de forma similar ao segundo exemplo, mas eliminando o transformador do tipo center tap. Se observamos o gráfico, veremos que temos uma onda pulsante, ou seja, ainda não temos uma tensão contínua na saída do transformador. Para isso, devemos utilizar outros componentes. Mas o diodo é bastante usual nessa conversão de alternada para contínua. No mercado há para venda, muitos modelos de ponte retificadoras prontas. Um componente com 4 diodos internamente. Como vemos na imagem. Forçando uma queda de tensão. Outro uso para os diodos é forçando a queda de tensão em determinados pontos do circuito. Por exemplo, se quiser que em determinado ponto do circuito tenha uma tensão de 2,1 volts a menos que a tensão da fonte de alimentação, basta ligar 3 diodos polarizados diretamente à fonte de alimentação e em série um com o outro. Proteção contra descarga de bobinas. Em circuitos que utilizem solenoides, em que bobinas são utilizados como, por exemplo, eletroímãs, como, por exemplo, relés, o diodo é colocado polarizando inversamente a alimentação da bobina do relé para evitar que a bobina induza corrente elétrica, retornando para o circuito, e evitando de prejudicar o funcionamento ou até danificar as peças. O diodo fará com que a corrente que retorna pela bobina seja lançada ao terra. Testando diodos de junção. Para que diodos sejam danificados, ou ele recebeu uma tensão maior que a suportada, por exemplo, um diodo que suporte até 50 volts receber uma tensão que ultrapasse esse valor, ou uma corrente elétrica maior que ele possa fornecer, tipo um diodo que forneça no máximo 500 mA for colocado em um circuito que forneça mais que isso, tipo 1 ampere. Usando o multímetro digital. Na escala de diodo, que vem com o símbolo do diodo, que normalmente vem junto com a escala de BIP, quando conectado inversamente, ou seja, a ponteira vermelha no cátodo, negativo do diodo e a ponteira preta no ânodo, positivo do diodo. O display do multímetro não deverá apresentar nenhum valor, polarizando diretamente a ponteira vermelha no ânodo e a ponteira preta no cátodo. O multímetro deverá apresentar um valor, que será justamente a queda de tensão sobre o diodo, que normalmente estará entre 0,5 volts e 0,8 volts, no caso de diodos de silício, indicando que o diodo está deixando passar corrente quando polarizado diretamente. Então por hoje é só, pessoal. Espero que gostem do vídeo. Se sim, deixe o like para nos ajudar.
Inscreva-se para acompanhar os próximos vídeos. Se possível, compartilhe com seus amigos. Um grande abraço e até mais!